Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amados, vamos então continuar nossa série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós já estamos há algum tempo já no versículo 3 desse capítulo, e agora nós vamos pegar os próximos versículos. Eu queria já ler com os irmãos do capítulo 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Amados, nós estamos estudando o modo como Paulo alertou os filipenses contra os falsos mestres, contra os obreiros, maus obreiros, contra os cães, contra a falsa circuncisão. Ele alerta aos filipenses justamente falando sobre o risco que tinha desses homens judaizantes que estavam penetrando as igrejas da época e trazendo condição extra a Cristo, o sangue de Cristo para a salvação. Então ela fala, alerta, fiquem atentos, acautelai-vos e acautelai-vos. E na semana passada, no último domingo, irmãos, nós falamos sobre a última característica do verdadeiro cristão. Ele é aquele que adora a Deus no Espírito, ele é aquele que se gloria em Cristo, ele é aquele que não confia na carne. Então, queridos, essa também é a característica negativa, né? Analisando essas características de modo negativo, é a característica do falso mestre. O falso mestre é aquele que leva seus discípulos a orarem a Deus, baseado no quê? Nas externalidades das obras, coisas externas. É aquele que leva os seus discípulos a não se gloriarem em Cristo, mas se gloriarem neles mesmos. Ou até mesmo fazer com que os seus mestres se gloriem neles. O falso mestre é aquele que leva os seus discípulos a confiarem na carne e não confiar estritamente em Cristo Jesus. Então, amados, falsos mestres produzem falsos discípulos. Falsos mestres produzem discípulos à sua imagem, à sua semelhança. Então, irmãos, homens e mulheres, quando mergulhados numa religiosidade vazia, sem Cristo, eles professam o quê? Um cristianismo falso. Um cristianismo que não é verdadeiro. Uma fé que não é verdadeira. E aí, irmãos, nós temos uma tendência muito grande de focar a nossa adoração na materialidade das coisas externas. Nós temos uma tendência muito grande de fazer com que a nossa religiosidade seja para glorificar nós mesmos. E nós temos uma tendência muito grande de lançar nossa confiança em qualquer coisa que não seja Cristo Jesus, Senhor. É por isso, irmãos, é por isso que nós devemos estar sempre atentos com respeito aos falsos mestres, aos falsos profetas, porque eles vêm dizer justamente essas coisas que o nosso eu, a nossa carne quer ouvir. Esse é o problema, esse é o grande problema. Por isso que muitas vezes os falsos mestres, falsos profetas, eles são muito bem sucedidos, porque a palavra deles vem ao encontro da nossa pecaminosidade, da miséria do nosso coração. Então, amados, não nos faltam motivos para nós nos desviarmos, não nos faltam motivos para, por meio da nossa religiosidade, nós confiarmos em nós mesmos, na nossa carne, nós nos gloriarmos em nós mesmos e nós adorarmos baseado nas coisas externas. Então, amados, todos podemos confiar na carne, mas cedo ou mais tarde podemos cair nessa confiança falsa de confiarmos em nós mesmos, de um modo ou de outro. É por isso então, irmãos, que hoje eu vou dividir a mensagem em 3 pontos.
Primeiro ponto, o glamour da religião nos leva a confiarmos na nossa carne e nos gloriarmos nela. O segundo ponto, as obras da religião nos levam a nos gloriarmos na carne e confiarmos nela. E a espiritualidade da religião nos leva muitas vezes a confiarmos na carne e nos gloriarmos nela. São esses 3 pontos que trabalharemos hoje. Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, pedimos a Ti, ó Pai, prostrados na Tua presença, ó Deus, quebrantados e humilhados diante de Ti, ó Pai, devido à miséria do nosso coração. Ó Senhor, eleva os nossos olhos a Cristo, Pai, e faça-nos, ó Deus, confiarmos estritamente nele. Eleva os nossos olhos ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos gloriarmos-nos somente nele, e rendermos a Ti, ó Pai, um culto, uma adoração nesta manhã, em espírito e em verdade, não em nós mesmos, ó Pai, sabendo que nós somos miseráveis pecadores, mas em dependência de Ti, do Teu Santo Espírito, da graça e da misericórdia com que nos alcançaste em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai, por essa manhã, por esse culto e agora por essa pregação, Pai. Guia-me, ó Deus, para que eu venha expor a Tua palavra, Pai, de modo claro e fiel, ó Deus. Ó Pai, humilha-nos na Tua presença para a glória do Teu santo nome e para o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, o tema da mensagem de hoje é motivos para confiar na carne. Motivos não faltam para que nós confiemos na carne. Nós corremos um grande risco, enquanto cristãos, de deixarmos de confiar exclusivamente em Cristo Jesus para a nossa salvação. É um risco muito grande. Nós somos constantemente tentados, irmãos, a depositar a nossa confiança em algo ou alguém além de Cristo. E é por isso que essa sessão aqui do livro de Filipenses, o comecinho do capítulo 3, Paulo começa dizendo: quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo, alegre-se em Cristo. Nós só podemos nos alegrar em Cristo quando nós tivermos toda a nossa confiança nele. Nós só podemos nos alegrar em Cristo quando nós tivermos toda a nossa glória centralizada nele. Então ele começa, alegrai-vos no Senhor. E depois Paulo continua e diz que é segurança para os filipenses, que ele fale sempre o quê? As mesmas coisas, que ele escreva as mesmas coisas. Ou seja, é por isso que Paulo começa dizendo, alegre-se em Cristo e continuem ouvindo do Evangelho. Apeguem-se ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto principal. E aí ele chama a atenção dos filipenses, as investidas dos legalistas judaizantes. Olha o que eles querem fazer com vocês. Eles querem inserir condições extras para que vocês confiem não somente em Cristo. E uma vez que vocês não confiam somente em Cristo, irmãos, uma vez que não confiamos somente em Cristo, nós estamos jogando fora o Evangelho. É um risco muito grande. É algo, irmãos, que nós devemos manter com a maior pureza. O que? A nossa confiança. A sua confiança salvífica está em quem? Está na igreja? No pastor? Nos irmãos? Está em quem? É em Cristo. Caia o mundo, caia todos. Eu estou em Cristo. Se não for desse modo, irmãos, sua confiança não está 100% nele. Você está tornando vil o Evangelho. Então confie no Senhor Jesus Cristo. O problema, irmãos, é que o legalismo está dentro de nós. O legalismo está em nós. Cada um de nós temos dentro de nós um grande legalista. E a luta, irmãos, contra a incredulidade, ela visa manter o quê? O foco exclusivamente em Cristo. E essa batalha é uma batalha árdua, uma batalha difícil, uma batalha que vai durar toda a nossa vida.
É por isso que Paulo chega para Timóteo e diz: combate o bom combate da fé. Que nós estamos constantemente fazendo o quê? Desviando o nosso foco de Cristo e confiando em alguma outra coisa que não seja Ele. Então, a solução, o combate, no combate, você muitas vezes ganha, você muitas vezes perde. Então, no combate da vida, quando você perceber que você está perdendo, no combate pela fé da vida cristã, quando você perceber que está perdendo, arrependa-se, confesse o pecado e volta para Cristo, volta a olhar unicamente para Ele. É essa que tem que ser nossa vida. Não é assim, realmente eu estou confiando na carne, para mim não há mais solução, eu acho que nem sou crente. Não é isso. Batalha da fé não é isso. Batalha da fé é: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estava depositando minha confiança nisso, naquilo ou naquilo outro, perdoa-me, ó Pai, perdoa-me, e creia no Senhor Jesus Cristo e volte a olhar exclusivamente para Ele. É isso, irmãos, que Paulo está nos mostrando aqui nessa carta aos Filipenses, e foi com isso em mente que Judas também escreveu. Olha o que Judas escreve, abram lá comigo, na Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Judas diz: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Olha só, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa batalha, irmãos, é fora, mas essa batalha também é dentro. Nós devemos batalhar como igreja de Cristo, pertencentes a esse corpo, pela fé que uma vez por todas foi entregue a nós, os santos. Mas também devemos batalhar por essa fé aqui dentro, para que você continue combatendo o bom combate da fé e não se deixe cair pela incredulidade. Essa batalha, irmãos, ela é travada no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser. Agora, enquanto os judaizantes legalistas, eles queriam adicionar a circuncisão como condição para a salvação, por outro lado, irmãos, nós temos a tendência de adicionarmos qualquer coisa, a fim de confiarmos e a fim de nos gloriarmos na carne. Esse é o problema. Quando Paulo cita esses versículos que nós lemos, do 4 ao 7, ele está dizendo o seguinte: se é condição para a salvação eu me gloriar na carne, eu estou bem, eu estou tranquilo. Eu sou judeu, hebreu de hebreus, circuncidado do 8º dia, da linhagem de Israel, eu estou bem. Mas não é isso. Paulo está falando, não é isso. A confiança nossa não deve estar nessas circunstâncias externas da religiosidade, deve estar em Cristo Jesus. E a partir daí, irmãos, é que Paulo apresenta esses grandes motivadores que ele próprio teria para promover a confiança e a glória na sua própria carne. Então, vamos partir para o primeiro ponto. O glamour da religião nos leva a quê? A confiarmos na nossa carne, nos leva a gloriarmos-nos na nossa carne. Então esses versículos que nós lemos, do 4 ao 6, Paulo apresenta o currículo que ele possuía. Enquanto ele era fariseu, irmãos, ele tinha um currículo invejável para os legalistas. Não tinha currículo melhor do que o dele.
E aí nós percebemos por que Cristo Jesus, nosso Senhor, chama Paulo, elege Paulo e coloca a ele a função de ser o apóstolo dentre os gentios. Porque se não fosse Paulo, irmãos, não teria como outro ter tantos argumentos para apresentar, jogar na face desses legalistas como Paulo. Ele era um tremendo de um legalista que parou de confiar na carne e lançou toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Não tinha ninguém que tivesse argumentação melhor do que Paulo nessas condições. E é por isso que ele diz, irmãos, abram lá, aqui mesmo em Filipenses 3:4, bem que eu poderia confiar também na carne. Ele fala, eu poderia confiar na carne, eu tenho motivos para confiar na carne. E olha quais são meus motivos. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. 7 condições infalíveis que Paulo tinha para falar, eu posso me gloriar na carne. Eu posso me gloriar na carne. Mas Paulo disse o quê? Não vou fazer isso. No versículo 7 ele diz, aquilo que para mim era lucro, eu considerei o quê? Perda por causa de Cristo. Isso é inútil para a salvação em Cristo Jesus. É inútil. Antes da conversão, irmãos, todas essas credenciais eram o orgulho de Paulo. Ele era um homem bem visto, ele era um homem admirado, ele era um homem honrado, ele era o homem dentre os homens no meio dos fariseus, discípulo de Gamaliel, um dos homens mais eruditos dentre os fariseus, ou seja, ele era o cara, como diz o povo, né? Esse é o efeito da religiosidade sem Cristo, irmãos. Glória para quem? Honra para quem? E confiança no quê? Na própria carne. Então, pelos méritos pessoais, irmãos, Paulo, ele adorava a Deus. Pelos méritos pessoais, ele tinha uma adoração voltada para Deus. Por meio das honras que lhe eram conferidas, ele tinha o quê? Ele podia gloriar-se em Cristo? Não, ele gloriava-se em si mesmo. E era por meio do seu esforço, do seu empenho legalista, que Paulo era levado a quê? A confiar na sua própria carne, no seu próprio desempenho. Então essa, irmãos, é a essência da religiosidade. A religiosidade sem Cristo leva a gente a fazer o quê? A fazer coisas boas, coisas agradáveis, coisas impressionantes. Mas para quê? Para tentarmos ser aceitos diante de Deus. Isso é vil, isso é desprezível, irmãos. É o homem tomando iniciativa no lugar de Deus. É o homem jogando fora a graça e a misericórdia de Deus, achando que ele é capaz de se voltar para Deus e agradá-lo de alguma maneira. É nesse contexto, irmãos, que os judaizantes criam no quê? Criam que por eles serem descendentes de Abraão, que por eles serem os detentores da lei, que por eles serem aqueles que preservavam os cerimoniais judaicos, que eles possuíam o quê? Vantagem sobre os gentios, vantagem sobre os outros homens. E é por isso que eles assumiam essa posição de mestre, tentando eles próprios fazerem o quê? Se apresentarem como modelo de conduta para aqueles que estavam sendo salvos. Os novos cristãos estavam chegando a Cristo, chegando na igreja, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas abram comigo em Romanos 3:9. Abram comigo em Romanos 3:9, nós vamos ver que Paulo diz o seguinte:
Há alguma diferença entre o judeu e o grego? Não. Entre o judeu e o gentio? Não. Romanos 3,9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Quando ele fala nós judeus. Temos nós alguma vantagem? Não, de modo nenhum. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do quê? Do pecado. Como está escrito, não há justo nem um sequer. Quando se mostra que todos nós estamos debaixo do pecado, nada pode vir de bom e aproveitável de quem está debaixo do pecado. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Então agora, irmãos, Paulo sabia que diante do Senhor, todo aquele currículo que ele tinha, todas aquelas credenciais religiosas que ele tinha, não alteravam em nada a sua condição de pecador. Ele era pecador. Sendo que, sendo circuncidado ao 8º dia, ele era pecador. Sendo da linhagem de Israel, ele era pecador. Sendo da tribo de Benjamim, ele era o quê? Pecador. Sendo hebreu de hebreus, ele era o quê? Pecador. Quanto à lei, ele era fariseu, mas um fariseu o quê? Pecador. Quanto ao zelo, ele era perseguidor do quê? Da igreja, um pecador. E quanto à justiça que é na lei, ele era irrepreensível, um pecador irrepreensível. Muda alguma coisa? Nada. Não muda nada, irmãos. Paulo era necessitado da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus como qualquer outro homem, apesar de todas aquelas credenciais que ele tinha, todo aquele currículo que ele tinha. Tanto ele como uma prostituta qualquer, como um mendigo bêbado qualquer, precisavam do mesmo Salvador. É isso que Paulo está entendendo, é isso que Paulo compreendeu. E é isso que ele começa a passar para quê? Para a igreja. Por quê? Porque na nossa ideia mundana, carnal, se eu melhorar no meu comportamento, eu vou ser um pouco mais aceitável diante de Deus. Não. Você é igualmente pecador como qualquer outro. Igualmente pecador, precisando do mesmo Salvador. Então, irmãos, diante dessa grandeza do Evangelho e da consciência da nossa pecaminosidade, é que todas essas condições legalistas, irmãos, elas se tornam o quê? Perda, por causa de Cristo. Perda. Não vem me dizer que você é uma boa pessoa, que você é uma pessoa de caráter, que você é uma pessoa de princípios. Se você não se rendeu a Cristo, você continua sendo um quê? Um pecador de caráter, um pecador de princípios, um pecador indo para o inferno. É essa a sua condição. Não muda nada. É por isso que Paulo entende, tudo aquilo que ele tinha era o quê? Refúgio, digno de ser jogado no lixo, em comparação ao ganho que era Cristo Jesus. Mas parece, irmãos, que isso aqui está tudo meio que distante de nós, né? Nós não somos nem hebreus, nem adeptos do judaísmo e nem judeus messiânicos. Então parece que fica tudo meio distante. Vamos tentar trazer isso um pouco mais para a realidade nossa, para nós entendermos que nós também, nós criamos motivos para confiarmos e nos gloriarmos na carne. Nós criamos. Esses motivos de Paulo foi a religião judaica que criou, e ele se apegava a isso quando ele não conhecia Cristo. Agora nós, muitos de nós, ainda que conhecendo a Cristo, a gente ainda cria motivos pelos quais nós podemos nos agarrar e ali nós descansarmos e falar assim, ó, estou seguro, minha salvação está segura. No quê? Dentro da nossa esfera de atuação, irmãos, quais são os motivos que você tem criado para você confiar na carne e
se gloriar nela. Sendo assim, nós vamos para o segundo ponto, irmãos. As obras da religião nos levam a confiar e nos gloriar na carne. Eu lembro que quando eu morava na casa dos meus pais, lá no 120, tinha uma vizinha que ela vivia em condições assim miseráveis. Mas a arrogância dela era gigantesca. E aí eu vou dizer para vocês, não há necessidade de nada para que você seja orgulhoso, certo? Um rico, ele pode se orgulhar naquilo que ele tem, nas riquezas, mas um pobre, ele pode se orgulhar na sua miséria. Um sábio pode se orgulhar na sua sabedoria, na sua inteligência, mas o ignorante, ele pode muito bem se orgulhar da sua mesquinheza, sua idiotice, da sua ignorância. Então, amados, em Filipenses 3,19, que nós vamos ver logo nos próximos domingos, fala o seguinte: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. O pecador, irmãos, ele se gloria na sua infâmia. É uma coisa, uma palavra exclui a outra. Infâmia quer dizer aquilo que não traz fama, mas ele se gloria naquilo que não traz fama. De tão pecador que nós podemos ser, nós podemos nos gloriar na nossa infâmia. E assim, irmãos, nós fazemos com a religião. Muitas vezes nós nos gloriamos na nossa infâmia, gloriamos-nos naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos produzindo, no nosso desempenho, confiamos naquilo que é vão, naquilo que nós estamos realizando, fazendo, concretizando. Irmãos, se nós não somos judeus, e não temos todas aquelas credenciais que Paulo tinha como um judeu, para poder se orgulhar, nós que nos declaramos cristãos, irmãos, nós podemos criar nossas próprias credenciais, por meio das quais nós podemos confiar e nos gloriar. E para a gente compreender um pouquinho melhor isso, eu queria que os irmãos fossem até capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Do capítulo 10 em diante, Paulo está defendendo a autoridade apostólica diante dos irmãos de Corinto. Lá, irmãos, naquela ocasião, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 10. Naquela ocasião, irmãos, estavam surgindo falsos apóstolos. A igreja de Corinto estava recebendo falsos apóstolos que tinham por objetivo o quê? Denegrir a imagem de Paulo e desacreditar a autoridade que Paulo tinha. Para quê? Para que eles mesmos, esses falsos apóstolos, pudessem se impor sobre o rebanho, sobre a igreja de Corinto. E aí nós podemos perceber a exortação que Paulo faz aos irmãos de Corinto, começando pelo versículo... Vamos pegar o capítulo 11, versículo 2. Paulo está dizendo: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está falando: estou preocupado com vocês, eu zelo por vocês com o zelo de Deus, mas eu estou preocupado com vocês, porque parece que do mesmo jeito que a Eva caiu pela astúcia da serpente, vocês estão caindo, estão se desviando da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Por que Paulo está falando isso? Porque eles estavam vibrantes pela eloquência, pelo modo de falar, pelo modo de argumentar desses novos apóstolos, esses apóstolos falsos, a ponto deles dizerem, referente a Paulo, que as cartas dele eram escritas de um modo grave e fortes,
mas que a presença dele era fraca, e a palavra ao vivo dele era desprezível. Então essa é a situação que nós estamos encarando aqui. Paulo está combatendo isso. Paulo está falando assim: eu estou preocupado porque parece que vocês estão se desviando. A mensagem da qual vocês deviam se agarrar, vocês estão deixando de lado. Estão deixando a simplicidade, a pureza que é em Cristo. Para quê? Para se apegar a essa sofisticação da linguagem, da retórica. E ele continua: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Paulo está falando: olha só o que vocês estão fazendo. Enquanto eu prego Cristo, enquanto eu prego com outro espírito, mostrando para vocês uma outra realidade de vida, enquanto eu prego o evangelho, vocês estão dando ouvido para quem prega um outro Cristo, para quem traz um outro espírito diferente, e para quem traz um outro evangelho. A esses vocês abraçam de boa mente e o toleram. E aí ele continua: versículo 6: e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. E Paulo está falando assim: embora vocês achem que eu sou falto no falar, eu não sou no conhecimento. E eu estou aqui o quê? Exortando vocês. Então, amados, o que Paulo está passando? Ele está passando por uma situação em que ele está sendo acusado. Ele está sendo acusado pela igreja de Corinto, que ele não é o apóstolo. Tem outros apóstolos melhores que ele. E aí esses outros apóstolos estão tirando a autoridade de Paulo. E aqui Paulo vai começar a fazer a defesa dele diante dos coríntios. Vamos agora para o capítulo 11, versículo 12. Vamos para o versículo 12, irmãos, e nós vamos ver agora como que Paulo começa a levantar argumentos para mostrar o que? As credenciais que ele tem, para mostrar o currículo que ele tem na vida cristã. E aqui vai ficar mais claro para nós, porque é algo mais relacionado a nós, não o judaísmo diretamente, mas relacionado a nós. Como que Paulo está apresentando isso para provar para os coríntios, numa atitude de insensatez que ele coloca? Vocês estão me forçando a ser louco, estão me forçando a agir como louco, para provar para vocês que esses são falsos apóstolos. Eu sou o verdadeiro apóstolo que estou com vocês. Então ele começa a apresentar essas credenciais, ele começa a apresentar o seu currículo como uma espécie de atitude insana, insensata, para provar para os filipenses. Mas por que eu estou trazendo isso? Para mostrar para nós que nós podemos nos apegar a essas características, a essas credenciais, que por um acaso nós tenhamos passado, para confiarmos na nossa carne, para gloriarmos na nossa carne. Paulo não está se gloriando, Paulo está simplesmente se defendendo. E aí nós vamos sentir agora como que ele vai fazer essa defesa. Versículo 12: mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. Olha só, Paulo está falando: o que eu vou fazer agora é para cortar a ocasião, não permitir que esses falsos apóstolos venham a se igualar a nós, apóstolos de Cristo de verdade, baseado naquilo que eles estão se gloriando. Eles se gloriam onde? Na carne, como os falsos mestres, os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão se gloriava na carne diante dos filipenses. Paulo está falando: esses também se gloriam o quê? Em si mesmos, na carne. E aí ele continua: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles se fazem como apóstolos.
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros, ele está falando ministros de quem? De Satanás, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Olha o que ele está falando, não me considerem insensato, porque vocês estão me forçando a provar para vocês quem sou eu, um verdadeiro apóstolo. Todavia, se vocês pensam que eu sou insensato, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Então Paulo está falando assim, então, se vocês querem me considerar como sensato, tá bom, considerem-me como insensato, considerem que eu estou me gloriando agora em tudo aquilo que eu fiz. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Então ele está falando assim, o que eu estou falando agora é o que aconteceu na minha vida. Eu não falo pelo Senhor, eu falo na ideia de vocês, na condição de me gloriar. Mas Paulo não está querendo fazer isso, ele está querendo mostrar o quê? Que ele está ali provando quem ele realmente é. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Então, se é para aqueles outros falsos apóstolos ficarem batendo no peito e falando, eu estou me gloriando nisso, eu estou me gloriando nisso, Paulo está falando, então também eu vou fazer. Presta atenção, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Paulo está fazendo uma ironia aqui, não são vocês os sensatos? De boa mente vocês estão tolerando os insensatos, que se gloriam em si mesmos, cuja autoridade são eles mesmos, aqueles que vêm em seu nome, não é Jesus que fala isso? Eu vim em nome do quê? Do Pai, vocês não estão me aceitando, mas vai haver um tempo em que outros virão no seu próprio nome e vocês vão aceitar, vocês vão receber de braços abertos. É isso que os coríntios estão fazendo, estão aceitando, recebendo, tolerando, quem? Os falsos apóstolos. Então Paulo fala, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Paulo está falando, aceitando só os apóstolos, estão falando, sabe o quê? Estão aceitando aqueles que estão escravizando vocês. Por quê? Porque o falso apóstolo, ele faz discípulos, para quê? Para se gloriar neles. Vocês estão aceitando aqueles que estão se utilizando de vocês, aqueles que estão devorando vocês, que estão detendo vocês, prendendo vocês, que estão se exaltando em cima de vocês, que estão esbofeteando vocês no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. Então, se é para eles terem ousadia naquilo que eles fazem, tá bom, eu vou ter também, Paulo está falando. E aí ele começa, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, Paulo está falando. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Paulo está falando, esse é o meu currículo. Alguns deles já passaram por isso, Paulo está falando. Mas olha o que Paulo continua dizendo. Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? E quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei
no que diz respeito à minha fraqueza. Estão vendo, irmãos? Paulo está se utilizando de todos esses motivos, esses motivadores, criando esse seu currículo, essas credenciais para mostrar o quê? Eu não me glorio nisso. Eu me glorio na minha fraqueza. Mas se é para me comparar com esses falsos apóstolos, eu passei por tudo isso. E eles? E eles? O apóstolo está falando aqui, irmãos, uma defesa do seu apostolado. E como os coríntios estavam se deixando levar pelos falsos apóstolos, esses falsos apóstolos procuravam impressioná-los com as coisas que eles tinham feito, com as coisas que eles estavam fazendo, com o seu desempenho, com as suas atitudes, com as suas ações. E aqui nós temos motivadores que Paulo apresenta para nós, muito mais relacionados a nós, cristãos. Que nós fomos chamados como cristãos a quê? A sofrermos por Cristo. Então nós sim, se viermos a passar fome por Cristo, glória a Deus por isso. Se viermos a passar sede por Cristo, glória a Deus por isso. Se viermos a passar tribulação por Cristo, glória a Deus por isso. Mas não vá você querer pegar essas situações pelas quais você passou, essas obras que você realizou, e confiar nelas no lugar de Cristo. Confiar nelas ao invés de confiar em Cristo. Gloriar-se nelas ao invés de se gloriar no que Cristo fez por você. É essa a questão. É disso que Paulo está falando aqui aos Filipenses. Ele apresenta lá um currículo que ele tem como judeu. E aqui ele apresenta um currículo como cristão. Se eles são ministros de Cristo, eu muito mais, Paulo está falando. Eu muito mais. Agora, do que nós vamos nos gloriar? Você vai gloriar-se das obras que você tem realizado? Em prol do Evangelho? Em prol do reino de Deus? Para o crescimento da igreja? Para a edificação do corpo de Cristo? É nisso que nós vamos nos gloriar? Não! Não podemos fazer isso, irmãos. Se fizermos isso, nós estamos nos enveredando para a religiosidade vã. Aqui, ó, eu todo sábado eu saio para evangelizar. Quem que você acha que você é? A nossa tendência, irmãos, é nós nos sentirmos seguros diante de Deus por levantar cedo e fazer nossas devocionais, por fazer nosso cultinho doméstico. Eu faço meu culto doméstico. Por fazer homeschooling. Estou fazendo homeschooling e estou devotando minha vida aos meus filhos. Ótimo. E aí? Eu estou evangelizando meus filhos e minha esposa, meus filhos e meu marido. E daí? Eu estou evangelizando minha família, meus parentes, meus amigos. Eu estou estudando num seminário. Eu estou visitando irmãos, eu estou aconselhando irmãos que estão com problemas. Eu estou participando de grupos de estudo entre irmãos. Eu estou dando suporte aos irmãos necessitados. Eu estou fazendo obras de caridade. Eu separo uma cesta básica de vez em quando. Eu estou me envolvendo em ações sociais. Nós temos a habilidade, irmãos, de pegar todas essas questões, essas obras, que não deixam de ser válidas dentro da sua realidade, mas obras de santidade, e começar a bater no peito, falando o quê? Que é isso que nos garante a segurança que nós temos em Cristo. É isso? É isso que garante a segurança que você tem em Cristo? Isso é loucura, isso é insensatez, isso é confiar na carne, é deixar Cristo de lado. Isso é tornar vil a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e tornar vil a obra de redenção que Ele realizou a nosso favor. Paulo disse o que no versículo 30 aqui do capítulo 11? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. É nisso que devemos nos gloriar. Gloriarmos-nos na nossa miséria, sabendo que Cristo Jesus é tudo para nós. E agora entramos no terceiro ponto. A espiritualidade da religião, irmãos, nos leva a confiar e a nos gloriar no quê? Na carne. O interessante, irmãos, é que Paulo não para por aqui a sua defesa. No capítulo 12, leiam comigo, versículo 1.
Ele diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo está falando assim, tá bom, se tudo o que eu fiz, as obras que eu fiz, não são suficientes para provar para vocês que eu sou apóstolo do Senhor, e que esses são falsos apóstolos, então agora eu vou partir para as visões e revelações. Paulo está dizendo: conheço um homem em Cristo, e ele está falando de si mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Paulo está falando, foi a mim que foi revelado, eu poderia me gloriar em tudo isso, a mim me foi revelado. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Ele está falando assim, se eu vier me gloriar, não estou sendo nécio, porque realmente foi revelado a mim. Porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então ele está falando assim, todas as revelações e visões que eu tive, foi para eu não me exaltar. Foi para isso que Deus colocou em mim o quê? Um espinho na carne. Para quê? Para que eu não me exaltasse. O que ele está dizendo com isso, irmãos? Está dizendo que ele teria condições ainda de se gloriar em cima desses outros apóstolos, pelas visões e revelações que ele teve do Senhor, porque esses outros apóstolos não tiveram nada disso. Paulo sim, estava sendo guiado por Cristo. Paulo sim, estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Só que esse espinho na carne veio para ele, e ele pediu 3 vezes para que o Senhor o afastasse dele, mas foi dito o quê? O que foi dito para ele no versículo 9? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agora, amados, a semelhança de Paulo, não em nossa defesa, mas para confiarmos na nossa carne e nos gloriarmos nela, nós também podemos, por nossa vez, fazer o quê? Sentirmos-nos seguros diante de Deus, porque estamos sendo tomados constantemente de uma grande alegria no Evangelho. Nós podemos ser iludidos e começar a confiar na nossa carne, porque por Deus estar falando diretamente comigo, através das Sagradas Escrituras. Quantas e quantas vezes que lendo a Bíblia, você tem aquela revelação de Deus, você fala assim, Senhor amado, nunca tinha analisado esse texto. E quando você vai ver em outros irmãos do passado, você confirma, nossa, é aquilo mesmo, Deus falou comigo. E aí você se apega a essas coisas, essas experiências espirituais, como algo no qual você pode se confiar e estar seguro. E aí quando você não tem essas coisas, você começa a se assustar e a se perguntar, será que eu sou salvo? Será? Muitas vezes a gente se apega ao grande desejo que nós temos de orar e as orações que nós realizamos. E quando esse desejo não vem, que você tem que orar e orar porque você tem que orar, aí você começa a se assustar, fala assim, será que eu sou salvo? Meu Deus! Quer dizer que enquanto você tinha um desejo de orar, você estava com a salvação garantida. Quando você não tem mais desejo de orar, sua salvação não está garantida. É isso? No que você está confiando? Vocês estão percebendo que nós podemos fazer de qualquer coisa um meio para lançar nossa confiança, tirando os olhos de Cristo? Já perceberam isso? Quando nós estamos constantemente sendo impelidos, com vontade de falar do Evangelho para todas as criaturas, aí você se sente seguro, forte no Evangelho. Eu estou numa posição aqui que ninguém me segura, minha salvação está garantida, se eu morrer agora eu estou na glória direto.
Mas quando você não tem esse desejo, você vai evangelizar porque você tem que evangelizar. Tem que falar de Cristo para o pecador, para o pecador, porque essa é uma obrigação sua, uma ordenança dada por Cristo. Aí você fala: será que eu sou salvo? Será? Eu não queria pregar o evangelho. No que você tem lançado a sua fé? No que você tem lançado a sua confiança? Quando você peca, você faz o quê? Será que eu sou salvo? Será que eu sou convertido? Ou você reconhece seu pecado, arrepende-se dele, confessa ele e volta a olhar para Cristo? É essa a situação, irmãos. É disso que Paulo está falando. Eu poderia confiar na carne, mas não vou confiar na carne. O verdadeiro cristão não confia na carne, confia em Cristo. O verdadeiro cristão não se gloria na carne, se gloria em Cristo. Motivações não faltam. Para nós confiarmos na carne, nós podemos criar qualquer tipo de motivação. Temos a habilidade, irmãos, de fazer das nossas experiências espirituais um meio carnal para garantir a nossa salvação. Eu estou bem hoje, nossa, acordei, o ar que eu estou respirando está diferente, essa manhã está linda. Eu estou firmado em Cristo. Nossa, eu li hoje, eu orei, cantei até em casa sozinho. Mais um pouco eu seria arrebatado. Aí quando não faz nada disso, meu Deus, se Cristo viesse agora, acho que eu estaria no inferno. Onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Arrependa-se e olhe para Cristo, porque você está confiando na carne, e a confiança na carne é pecaminosa. Ela torna vil a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela torna desprezível a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, a nossa confiança tem que estar somente no Senhor Jesus Cristo, somente no Senhor Jesus Cristo. A nossa glória deve ser unicamente Cristo. A nossa esperança deve estar absolutamente focada em Cristo. Qualquer coisa, irmãos, além disso, não é evangelho, é religiosidade vã, que está te conduzindo para o inferno, se você continuar desviando os seus olhos de Cristo. Olha para Cristo, arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo e olhe para Ele. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos santifica, e é Ele quem vai nos glorificar. As suas obras de nada valem, as suas experiências espirituais de nada valem. O glamour da religião, de você falar assim: eu sou um reformado, de nada vale, de nada vale. Nós temos que estar em Cristo Jesus. Tito 3, vamos abrir em Tito, carta de Paulo a Tito. Tito 3:3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esses éramos nós. Nós estávamos nessa condição. Quando, porém, se manifestou o quê? A benignidade de Deus em nosso favor. Não foi a nossa fé que se manifestou em prol de Deus, mas foi a benignidade dele, de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça nossa,
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo o que? A sua misericórdia. Ele fez o que? Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou. Maravilhosa graça, irmãos. Ele nos alcançou. Nós éramos o que? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Vivíamos escravos da malícia, escravos da inveja, escravos do ódio. Mas Ele faz o quê? Nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É obra que te salva? É experiência espiritual que te salva? É Cristo Jesus quem te salva. É Ele quem nos salva. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faça essa afirmação confiadamente, para que os que têm Cristo em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Então, se você crê nisso, faça a afirmação confiada nisso, que Deus em Cristo Jesus, segundo a sua misericórdia que te salvou, segundo o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, foi Ele que derramou sobre você ricas bênçãos em Cristo Jesus. Ele que te justificou por graça, e fez de você herdeiro dele, e deu a você esperança da vida eterna. Então faça essa afirmação confiadamente, mas diga que aqueles que creram, aí sim pratiquem as boas obras, sejam solícitos, ou seja, estejam disponíveis, dispostos, prontos para a prática das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para o homem. Não inverta as coisas. Quem creu no Senhor Jesus Cristo e lançou sua confiança sobre Ele, esse sim pode ser solícito na prática das boas obras. Agora, se a sua solicitude em praticar boas obras tem em vista você confiar em você mesmo, deixando Cristo de lado, você está negando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos voltar para Filipenses e vamos concluir. Então em Filipenses nós lemos: bem que eu poderia confiar também na carne, versículo 4 do capítulo 3. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então Paulo está mostrando que tem um motivo suficiente para confiar na carne. Não é essa a característica do cristão. E ele continua dizendo: circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Você está disposto a considerar todo o seu currículo religioso como perda por causa de Cristo? Você está disposto a desconsiderar todas aquelas obras que você já realizou, tendo em vista lançar sobre elas a sua confiança, desprezar tudo isso para ganhar a Cristo? Você já considerou desprezar todas as experiências espirituais que você já teve para ganhar a Cristo? Tem muitas pessoas que se apegam a experiências espirituais. De que modo? Modo vão, vil, inútil. Aí você fala assim, eu sei que eu criei no Senhor Jesus Cristo, eu vou para o céu. Por quê? Porque eu era um bêbado e eu deixei a bebedeira. Tem espíritas que fazem o mesmo.
Tem católicos que fazem o mesmo. É a sua experiência espiritual que vai te levar para o céu? Ou é a sua confiança no Senhor Jesus Cristo? Ser uma boa pessoa, ser uma pessoa moralmente aceita, qualquer um pode ser. Mudar de vida, qualquer um muda. É nisso, nessa experiência espiritual, que você está afirmando a sua fé? Estão analisando, estão percebendo? Amados, entendam, nada disso é 100% inútil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda essa experiência que Paulo teve, enquanto judeu, ele não está jogando toda essa experiência fora, no lixo, não. Ele está falando assim: eu lançar a minha confiança em todas as obras que eu já fiz, em todas as experiências que eu já tive, a minha confiança salvífica em tudo isso, isso é loucura. Considero tudo isso como perda, é lixo, esterco, refúgio. Isso sim. Agora, não que Paulo estivesse jogando toda aquela sua bagagem fora, desconsiderando tudo. Não, ele não estava fazendo isso. Tanto que Paulo foi chamado por Cristo, como eu acabei de dizer há pouco, justamente porque ele tinha toda essa bagagem. O Senhor Jesus Cristo fez dele um erudito. E aí fez o quê? Trouxe ele e salvou-o. E nessa erudição dele que ele tinha, nesse conhecimento que ele tinha, inclusive de várias línguas, vários idiomas, tudo isso daí foi útil para ele dentro do Evangelho, mas é inútil para a salvação. Compreendem? Compreendem a relação? Então não é que você tem agora olhar para trás e falar assim: ó, jogo e desprezo toda a minha vida. Não, despreze a sua vida, a sua confiança, a confiança que você tinha em certas coisas para a salvação. Despreze isso, confie em Cristo. Mas a experiência que você teve no passado foi pela soberania de Deus, pela providência de Deus que você teve, e tem sido útil para você, e você pode fazer dessas experiências úteis hoje no Evangelho. Então, amados, utilize-se de todo o conhecimento que você obteve da sua vida pregressa, mas não confie em nada disso para a salvação. Utilize-se desses conhecimentos que você teve. Para quê? Para engrandecer a Cristo. Muitos de nós aconteceu isso comigo. Meu pai me ensinou a Bíblia por vários anos, mas eu me converti muito tempo depois. Todo aquele ensinamento que ele deu para mim enquanto eu estava incrédulo, que eu era incrédulo, está me sendo útil até hoje. Então essa é a realidade. Não jogue fora as suas obras também do passado. Não despreze as suas obras. Despreze-as se você estiver lançando sobre elas a sua confiança salvífica. Mas não despreze as suas obras. É glória para Cristo que nós saímos para evangelizar. Agora vai ser pedra de tropeço para você, se você pegar o evangelismo que você tem feito e confiar nele como salvação. Isso vai ser pedra de tropeço. Mas enquanto você fizer isso para a glória de Deus, glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Gloriam-me em Cristo Jesus. Não pegue as experiências espirituais que você teve no passado. Não pegue, não se apegue a elas. Quantas pessoas já tiveram várias experiências, até de cura, e de muitas outras coisas no passado? Não se apegue a elas. Aconteceu, acabou, está para trás. Apegue-se em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, que nós possamos ter isso muito bem em mente. Não coloque nada em oposição a Cristo. Não coloque nada em competitividade com Cristo. É somente Cristo. Solos Cristo. Para a glória de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, somos gratos a Ti, ó Pai. Ó Senhor amado, abrindo Tua palavra, meu Deus, podemos ver a grandeza da obra que realizaste na vida do apóstolo Paulo, meu Deus. E como tem sido úteis para nós essas experiências. Ajuda-nos, ó Deus amado,
a semelhança de Paulo, ó Pai, a não confiarmos na carne, não confiarmos nas nossas obras, não confiarmos nas experiências que tivemos no passado, mas a olharmos para Cristo Jesus, nosso Senhor. Não confiarmos, ó Pai, no glamour da nossa religião, na nossa igreja, no nosso templo, na nossa teologia, nas coisas externas, ó Pai, nessas externalidades, ó Deus, na nossa liturgia, no nosso culto, mas que nós possamos confiar estritamente em Cristo Jesus. E a partir daí, ó Deus, vivermos vidas santas, tanto no nosso relacionamento pessoal contigo, quanto no nosso relacionamento familiar, e quanto na relação que temos com a igreja, ó Pai. Que possamos estar sujeitos, dependentes, submissos a Ti continuamente. Guia-nos, ó Pai, em contrição e quebrantamento, mostrando-nos, ó Deus, que diariamente podemos cair, ó Pai, no engano da incredulidade. Ajuda-nos, ó Pai, no combate da fé. Ajuda-nos, ó Pai, a lutarmos, ó Deus, contra essa incredulidade. E a hoje ouvirmos a Sua voz, ó Pai, e não nos deixarmos endurecer pelos enganos do pecado, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, e eleva sempre os nossos olhos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essa igreja, ó Pai, possa ser um meio da graça para nós, elevarmos sempre os nossos olhos para Cristo e tirarmos de nós mesmos a confiança, tirarmos a confiança do nosso braço, tirarmos a confiança, ó meu Deus, das nossas obras. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos na obra de Cristo realizada na cruz por nós, e que nós estejamos descansados em Cristo, e que nele possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.